Bom, gente, nós vamos falar de planejamento de pesquisa. Essa disciplina vai ajudar vocês a construir o projeto de pesquisa durante o primeiro ano do mestrado. Então, o que isso significa? Significa que ao final do primeiro ano vocês vão qualificar um projeto, ou seja, vocês vão passar por uma banca que vai avaliar se esse projeto é execuível no tempo adequado e se ele tem coerência teórica e metodológica. Eu vou ajudar vocês a construírem isso a partir de um roteiro de projeto. A gente vai abordar nessa disciplina esses temas. Então a gente vai começar falando um pouquinho sobre ciência, teoria e pesquisa, qual a diferença entre ciência e filosofia, qual é o nascimento da psicologia, como é que isso vai surgir, um pouquinho das histórias da psicologia até a psicologia mais moderna, científica, os métodos que a gente vai usar na psicologia. Então a gente vai fazer uma discussão onde vocês apresentaram alguns seminários sobre isso, que é uma discussão mais geral, e depois a gente vai passar por uma segunda etapa do curso, que é o que a gente chama de mão na massa. Mão na massa no sentido de que eu vou apresentar a teoria das técnicas do projeto de pesquisa para vocês, e vocês vão fazer exercícios sobre isso. Então, a gente vai falar sobre a escolha do tema, a consulta e revisão da literatura. Então eu vou apresentar para vocês algumas bases de dados, onde vocês podem pesquisar, como escrever. Nós vamos falar um pouco sobre as questões éticas, de plágio, de comitê de ética, de como abordar o participante na hora da pesquisa. A gente vai falar sobre a formulação do problema, das hipóteses, das variáveis e das questões de pesquisa. Então, como formular isso. A gente vai falar sobre métodos e técnicas em geral e sobre planejamentos, planos experimentais e não experimentais, técnicas de coleta de dados. Enfim, a gente vai tentar construir um projeto de pesquisa ao longo desse semestre, tá? Bom, essa é a bibliografia básica, vamos dizer assim, que eu aconselho. Não precisa ler isso tudo, esses livros, eles têm conteúdos que se repetem. Eu gosto muito desse livro, Métodos de Pesquisa em Ciências do Comportamento, do Cosby, o que eu acho mais completo, vamos dizer assim, mas enfim, todos eles servem. Alguns têm uma predominância em características de pesquisa mais qualitativa, outros de pesquisa mais quantitativa, mas em geral todos eles servem para acompanhar a disciplina. Bom, antes da gente começar a falar um pouquinho de ciência e filosofia, até do roteiro do projeto, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre alguns órgãos de fomento que organizam e que avaliam a pós-graduação e avaliam a gente como indivíduos pesquisadores o tempo todo. Então, por que eu vou falar disso? Porque só para mostrar a importância de quando a gente termina uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado ou um artigo, mais no futuro, um pouquinho para vocês, é a importância da gente publicar. Não adianta a gente fazer pesquisa, fazer uma dissertação de mestrado, que é o caso de vocês, e ao defender a dissertação, botar na gaveta a dissertação. Isso serve para vocês terem um título, mas não serve para a difusão da ciência, para o avanço da ciência. É preciso publicar. Uma dissertação defendida não é um produto publicado. Então a gente precisa transformar essa dissertação em artigos, em capítulos de livros, em livros, para que as pessoas leiam. Então essa é uma ideia importante da ciência, é de que ela é replicável. Ou seja, as pessoas precisam ter acesso àquilo que a gente faz, produz como conhecimento, para que a ciência possa avançar. Então, se você fez um trabalho hoje, é preciso que outros pesquisadores usem do que você fez para avançar, senão a gente não avança também na ciência. E aí, essa dissertação vai ser, então, provavelmente transformada em artigos ou capítulos de livros, e esses capítulos e artigos servem para avaliar a qualidade do programa de pesquisa, do programa de pós-graduação em que vocês estão inseridos. Quer dizer, o quanto vocês produziram, a qualidade dos trabalhos que vocês fazem e das revistas que vocês publicam. Então, tudo isso vai ser avaliado pela CAPES. Essa é a página que está na internet, a página inicial da CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pós-Graduação do Ensino Superior. É isso que significa CAPES. Então, a CAPES é um órgão de fomento
nacional que avalia todas as pós-graduações brasileiras. Então, ela vai avaliar a nossa pós-graduação também ao final de 4 anos. A cada 4 anos, a gente tem que enviar a CAPES um relatório de tudo que a gente fez durante esses 4 anos. Então, as disciplinas que foram oferecidas, os alunos que estavam matriculados, as dissertações que foram defendidas, as teses e os artigos que a gente produziu, pareceres, enfim, tudo que a gente fez durante esses 4 anos, palestras, eventos, tudo isso que a gente participou, a gente vai mandar para a CAPES e a CAPES vai dar uma nota para o nosso programa. Essa nota varia de 3 a 7. Então, 3 é a nota mínima para começar a funcionar. Né? 1 e 2 são programas que estão reprovados, vamos dizer assim, que não podem funcionar. Né? Então, não tem os requisitos mínimos para fazer a seleção de alunos. O 3 é a nota mínima para a gente começar a funcionar e fazer a seleção de alunos. E os programas que têm só mestrado vão ser avaliados de 3 a 5. 5 é a nota máxima para um programa que tem mestrado. Um programa que tem mestrado e doutorado pode ter nota até 7. É a nota máxima. O que significa isso? Que, à medida que você vai avançando nas suas notas, e obviamente tem critérios muito bem definidos pela CAPES, a gente vai tendo qualificações melhores, a gente vai sendo considerado um programa de excelência. Então, um programa nota 5 é um programa considerado de excelência. Nós somos nota 5, programas 6 e 7 são aqueles que têm internacionalização e nucleação. O que é internacionalização? É que produz e publica e recebe alunos e professores de outros países e publica internacionalmente. E nucleação é aquele programa que já tem muitos anos de funcionamento e que os seus próprios alunos já são professores de outras instituições e outros programas. Quer dizer, você já está formando massa crítica para outros programas de pesquisa. Então, a CAPES é um órgão de fomento importante para o nosso conhecimento. O CNPq é um outro órgão de fomento importante também, mas ele avalia coisas prioritariamente diferentes. O que significa o CNPq? Ele é um órgão de fomento que é Centro Nacional de Pesquisa, né, é o que significa o CNPq, mas ele dá bolsas, a CAPES também dá, mas menos, o CNPq dá mais bolsas para alunos e professores, mas principalmente para os professores, para os seus projetos de pesquisa, para professores produtivos, muito produtivos, que são as bolsas de produtividade, e alguns auxílios em função dos editais que eles publicam. Então, a CAPES é responsável pela avaliação das instituições e dos programas, o CNPq é mais responsável pela avaliação dos indivíduos. E as FAPs? O que é FAP? FAP é Fundação de Amparo à Pesquisa. Todo estado tem uma FAP. A nossa é a FAPERJ, então Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, que é o órgão de fomento do estado. Então, a FAPERJ, ela também financia projetos, bolsas para alunos de mestrado, doutorado, de iniciação científica, dá auxílios, promove editais para auxílios esporádicos. A PQ1 geralmente é um edital recorrente, mas tem editais temáticos que a gente concorre, e bolsas equivalentes, mais ou menos equivalentes às bolsas de produtividade CNPq, que são as bolsas chamadas cientistas do nosso estado ou jovens cientistas do nosso estado, que são para os professores doutores já bastante produtivos e experientes, né? Vamos lá. Então, isso é importante porque a gente então é avaliado quando você manda um projeto para a FAPERJ, para o CNPq, daqui a pouco vocês vão ser doutores também e vão poder mandar seus projetos. Vocês vão ser avaliados em que critério? Do seu currículo, em quanto vocês produziram, aonde vocês produziram, em que revistas vocês produziram. Então vamos falar um pouquinho das revistas. Essa é a nossa melhor revista brasileira, chama Psicologia, Reflexão e Crítica. A CAPES, como eu falei para vocês, ela avalia as revistas e ela dá notas também para as revistas, né? Então os editores de revistas também têm lá um monte de critérios a serem completados para que as revistas possam ser avaliadas. A gente tem avaliações que vai do extrato A1 ao extrato B5, né? Agora está saindo uma nova categorização dessas revistas, sendo que a A1 é a melhor qualificada, é a Psicologia, Reflexão e Crítica, nota da CAPES.
Mas aqui a gente está vendo que não tem essa nota 1. Por quê? Está lá escrito Q3. O que é o Q3? Já é uma avaliação internacional. Então, a Psicologia Reflexões Críticas já recebe uma avaliação internacional porque ela está indexada em bancos de dados internacionais. Então, se eu vou escolher entre uma revista e outra, se eu sei que meu trabalho é de qualidade, eu vou tentar publicar uma revista muito boa, que vai ser lida por um maior número de pessoas e as pessoas vão citar o meu trabalho. Então, isso é um critério para vocês escolherem a revista onde vocês publicam, tá? Outra revista, que é uma revista um pouco menor, é a Revista Estudos e Pesquisas em Psicologia, uma revista da UERJ, que é muito bem avaliada nacionalmente. Ela tem um Qualis, uma qualificação escrita aqui, ó, Qualis A2, que é, então ela está no segundo extrato mais importante da qualificação brasileira. É uma revista muito boa e geralmente as qualificações das revistas elas são apontadas na página inicial do site da revista, tá? Então isso é para vocês ficarem atentos, não só onde vocês vão publicar, mas também de onde vocês vão tirar os artigos para selecionar para a dissertação de vocês, né? Então escolham obviamente das revistas que mais interessam, que são mais qualificadas. Bom, então gente, agora vamos falar propriamente rapidamente da estrutura do projeto, só para introduzir isso hoje para vocês. Depois a gente vai falar parte a parte dessa estrutura de projeto. A gente tem duas modalidades de estrutura de projeto. Uma que é a que a maioria dos nossos professores vai trabalhar, que é essa aqui, que é uma estrutura em 2 estudos. Então a gente está vendo aqui a introdução do estudo 1, introdução do estudo 2, onde a gente tem 2 artigos a serem realizados. Então a gente vai apresentar 2 artigos e uma união entre esses 2 artigos que é feita na introdução geral no projeto e na hora da defesa da dissertação você vai ter uma conclusão geral também, onde você vai resgatar os resultados desses 2 artigos, tá? O projeto, ele termina no método. O projeto não é um trabalho pronto. Ele, como o nome está dizendo, ele vai ser realizado. Ele vai ser avaliado na sua execuibilidade, né? Vamos lembrar disso. Então, até o final do primeiro ano, quando vocês vão qualificar, vocês têm que fazer esse roteiro aqui. Então, olha só, a gente vai fazer uma introdução geral que contempla a organização desses 2 estudos, a apresentação geral das variáveis, a justificativa e os objetivos geral do seu projeto, e depois a gente vai trabalhar na introdução específica de cada estudo. O primeiro estudo, então, vai novamente apresentar mais especificamente essas variáveis. Depois o método, a gente vai dividir o método em participantes, onde a gente vai definir a amostra, a gente vai ter técnicas para isso, os instrumentos, procedimentos de coleta de dados, os procedimentos de análise de dados e os procedimentos éticos. Isso tudo se repete no estudo 2, obviamente com as características do estudo 2, tá? O roteiro de projeto, então, termina com essa estrutura, tá? A outra estrutura que está ainda aqui, só para lembrar que eu falei da introdução geral, o que tem que estar na introdução geral? A apresentação dos objetivos, a apresentação das variáveis, a justificativa da pesquisa, que significa a importância e a relevância científica e social dessa pesquisa, e a descrição dos 2 estudos que você vai apresentar. A outro roteiro de projeto é um roteiro mais tradicional, em que a gente não separa em artigos. Então a gente faz todos os procedimentos metodológicos num único momento e a gente apresenta cada variável em um capítulo teórico, que podem ser 3, 2, quantas variáveis eu tiver, quantos capítulos teóricos eu vou ter, né? A introdução eu vou apresentar como no outro modelo e eu tenho um método geral para todas as variáveis, ok? Por hoje é só uma introdução ao planejamento de pesquisa. Semana que vem a gente começa a falar então sobre essa diferença entre ciência, filosofia e o modelo da psicologia nesse contexto.